Olá pessoal, hoje eu vou estar aqui falando sobre como trabalhar com arquivos no C++. Então, eu expliquei sobre várias coisas sobre programação de C++ em alguns outros vídeos e hoje eu resolvi explicar sobre como criar arquivos no C++ e trabalhar com eles, porque é dado que isso é uma coisa muito importante, né? Hoje em dia quase todos os programas, no nosso computador estão sempre precisando salvar e ler dados. Então aqui vou explicar como que a gente trabalha com isso no C++, quais são as funções e bibliotecas. Então aqui, primeiramente, para trabalhar com arquivos no C++, pelo menos no Windows, a gente vai incluir essa biblioteca aqui, a AppStream. Ela, na verdade, ela é um membro, né, da biblioteca de entrada e saída padrão, e basicamente ela usa as mesmas premissas que a biblioteca de entrada e saída padrão. Então, são aqueles mesmos caracteres, né, que eu mostrei na aula de impressão e escrita na tela. Basicamente esse para saída e esse para entrada. Então eu dividi nosso programa aqui em funçõezinhas e fiz uma função para cada tarefa que a gente pode fazer com os arquivos. Então, por exemplo, você tem um programa que eu peço para o usuário inserir algum texto assim e salvo esse texto numa string. E, por exemplo, depois eu quero gravar esse texto depois que o usuário fechou o programa, antes que ele feche o programa. Para depois, quando ele abrir o programa novamente, ele possa ver o texto que ele escreveu. O que eu faço? Então, primeiramente, eu preciso criar um canal mostrando um canal de acesso ao disco do computador, mostrando que eu vou ler ou vou criar arquivos. Então, aqui no caso, a gente vai escrever no arquivo. Então, por exemplo, se a gente vai escrever, a gente usa apenas, esse canal vai se chamar offstream, e a gente pode usar o nome que a gente quiser para denominar esse canal. Eu, no caso, geralmente sempre uso MyFile, porque é o nome padrão para esse tipo de canal. Então, aí depois de criar esse canal de comunicação com disco rígido, a gente vai pegar o MyFile e a gente vai abrir um arquivo com a função open. Então, esse na verdade, a gente está indicando aqui que a gente está enviando essa função open para o canal MyFile. Então, na função open, a gente insere uma string que a gente vai definir o nome do arquivo que a gente quer abrir, ou que a gente quer criar no caso. Por exemplo, se esse arquivo ele não tiver sido criado ainda, ele vai criar um arquivo em branco com essa função. Então, por exemplo, quero criar o arquivo teste.txt. Então, a gente colocou aqui essa função, criou o arquivo. Bom, então, agora a gente quer guardar a nossa string, né, dentro do arquivo. Então, para isso, a gente vai pegar e indicar para o canal de comunicação com o disco rígido, com aquele mesmo caractere de direção e saída de dados que a gente usa no cout. Então, a gente coloca o MyFile, coloca esse canal aqui, e a gente coloca qualquer variável que a gente quiser salvar. No caso aqui, eu vou estar usando string linha. Após isso, a gente precisa fechar o nosso canal, porque uma vez o canal aberto, a gente sempre precisa fechar ele depois, para que o programa possa, por exemplo, terminar o processo, né? Se eu esquecer de colocar esse... Ah, perdão, eu esqueci. MyFile, em vez de .open, MyFile.close, para fechar o canal. Então, uma coisa interessante é que, se eu, por exemplo, esquecesse de fechar esse arquivo, ele estivesse no meu pendrive, e eu tentasse ejetar o meu pendrive do computador, eu não conseguiria, porque eu ainda teria deixado um arquivo aberto lá. Então, por isso que é sempre importante estar lembrando de fechar os canais de comunicação com disco rígido, com pendrive, depois de abrir ele. No caso, se a gente vai
Mesmo que a gente vá abrir outros arquivos depois, é sempre bom de fechar, porque a gente vai abrir os arquivos com nomes diferentes, provavelmente. Lembrando que quando a gente cria esse canal de comunicação chamado offstream, a gente está criando um canal de comunicação apenas para a saída de dados. Então ele é exclusivamente para a saída de dados. Eu não consigo ler com esse canal MyFile. Então aqui nós temos a nossa função escreve arquivo, né? Bom, como eu criei a variável string global aqui no começo, ela vai funcionar para todas essas funções. Agora, aqui, após o usuário inserir a variável linha, eu vou chamar a função escreve arquivo. Depois de escreve arquivo aqui, eu vou colocar só apenas um cout aqui para mostrar que deu certo o processo. O endline aqui é quebra de linha. Então agora eu tenho a nossa pasta, né, onde está esse programa, que a gente está escrevendo aqui, entrada e saída de arquivo. Por enquanto ainda não tem nenhum outro arquivo aqui criado pelo nosso programa. Nosso arquivo é teste.txt. Então agora a gente vai compilar. Demora um pouquinho, meu computador é meio lento. Eu também esqueci de incluir biblioteca string. Lembrando que se a gente vai trabalhar com string, é sempre bom incluir a biblioteca string. Apesar de que, às vezes até mesmo eu esqueço. String.h. Pronto. Agora, eu vou lá para nossa... Aqui a gente já tem nosso arquivo compilado, né? Esse programa que a gente acabou de compilar. E vamos executar para ver o que acontece. Então, ele está pedindo aqui para eu inserir um texto. Então, eu vou escrever qualquer coisa aqui. Vou escrever bom dia. Então, ele falou arquivo gravado com sucesso. Vamos ver? Tem o nosso teste.txt aqui. Vamos abrir ele para ver o que está escrito. Então, pode ver que ele gravou a nossa string aqui no arquivo. Então, agora se eu quiser abrir esse programa de novo, fazer com que ele leia o dado daquele arquivo e imprima aqui na tela, como eu faço isso? Bom, então agora eu vou explicar como fazer isso aqui na programação. Então agora eu vou trabalhar com essa função aqui, ler arquivo. Primeiramente tem uma coisa interessante que eu preciso explicar a diferença entre ler o arquivo e imprimir. Se a gente não está trabalhando com Windows, para que a gente imprima na tela o conteúdo do arquivo, a gente precisa primeiramente ler ele numa rede de strings. Mas se a gente vai apenas imprimir o conteúdo do arquivo na tela, a gente pode usar um simples truquezinho aqui que facilita muito mais o processo. A gente utiliza essa função system aqui. Aí a gente coloca como type e o nome do arquivo que a gente quer, que é teste.txt. Isso aqui vai apenas imprimir o arquivo na tela, mas não vai permitir com que a gente trabalhe ele posteriormente. Mas se eu quiser, por exemplo, pegar aquela string do programa e poder, por exemplo, alterar ela e regravar no programa, a gente vai precisar ler o conteúdo do arquivo. Aí nesse caso, a gente vai abrir novamente o canal de comunicação com a memória do computador, memória disco rígido ou pendrive, utilizando dessa vez o comando ifstring.
aqui, em vez de output, é input. Então a gente vai estar apenas lendo o arquivo. E com o comando string a gente consegue apenas ler o arquivo, não é possível gravar. E eu vou utilizar aqui o mesmo nome myFile, porque como o myFile foi declarado dentro da função escreve arquivo, ele não foi declarado na função ler arquivo. Então agora eu vou fazer o mesmo processo, myFile.open, vou abrir o arquivo, teste.txt. Só que agora, em vez de eu fazer isso aqui, eu vou pegar o myFile e vou apontar no sentido contrário, o mesmo utilizado no CIN, quando a gente está lendo dados do usuário. A gente, no caso, vai estar lendo dados do arquivo. Então, myFile, linha 2. Eu vou criar aqui uma outra string depois da linha, que vai se chamar linha 2. Vai ser a linha do arquivo. Aí eu vou ler essa string e vou fechar. Bom, caso a gente quiser criar um arquivo, mas criar ele apenas deixar em branco para posteriormente usar outro momento, mas a gente já quer deixar aquele arquivo criado, a gente pode apenas utilizar o comando fstring, e a gente pode usar o criando o canal myFile, e a gente apenas faz o myFile.open, e diretamente já faz o myFile.close. Nesse caso ele não vai nem ler, nem escrever nenhuma informação no arquivo, ele vai apenas criar o arquivo. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Ao invés do nosso programa ler o que o usuário, ele vai pegar, depois disso, ele vai pegar aqui, e vai imprimir na tela o conteúdo do arquivo teste.txt. Então aqui chamando a função imprimir aqui. Vamos compilar. Bem. Então aqui é possível ver que ele imprimiu o resultado, né? Imprimiu o texto que estava escrito no nosso arquivo, né? Aqui no teste. Bom dia. Então agora eu vou fazer uma coisa diferente. Em vez de apenas imprimir o arquivo na tela, eu vou ler a string da tela. Para isso eu vou usar a função que eu acabei de criar, ler arquivo. Eu dividi aqui o programa em funções, uma para cada tarefa, para que ficasse um pouquinho mais organizado. Ao invés disso eu vou ler o arquivo. E eu vou transferir o conteúdo do programa para a linha 2. Então eu vou imprimir aqui linha 2. E vou pedir para o usuário inserir linha 2 novamente. Após isso,
eu vou transferir o conteúdo da linha 2 para a linha 1. Eu vou gravar a linha 2, a linha 1 no caso. Então escreve aqui. Pronto. Então agora eu vou compilar. Vamos ver aqui o que acontece com o nosso programa. Bom, ele imprimiu, né? Aqui o conteúdo de teste.txt, bom dia. Agora ele está pedindo para a gente inserir, né, um novo texto para a string linha 2. Vou escrever boa noite. Então ele gravou aqui. Vamos ver. Boa noite. Então, pessoal, basicamente é isso por hoje. Tem muito mais detalhes sobre programação com arquivos, né? Hoje eu mostrei apenas o básico para trabalhar com arquivos no C++. Então é isso. Se você gostou, dá o seu joinha aí, inscreva-se no canal. Então valeu, obrigado. Tchau.